Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui, eu espero que estejam muito bem. Vamos então falar sobre uma coisa muito importante da nossa programação orientada a objeto, já chegando aí no fim dessa playlist desses conceitos, que óbvio, são bem amplos, são bem complexos, mas a gente está abordando bem desde o início, desde a criação das variáveis até esse ponto final, tá certo? Falamos então até agora sobre herança, falamos sobre polimorfismo, falamos sobre encapsulamento e nós vamos agora falar de um último conceito muito importante que é o de tratamento de erros. Pessoal, eu preciso conversar uma coisa importantíssima com vocês. Deixa eu mostrar meu código. Normalmente, a gente assume que o cliente ele não vai ter acesso ao console. Então isso aqui que a gente está fazendo aqui em cima, óbvio, é um teste nosso, tudo bem? Uma página verdadeira, a gente não fica usando o console.log para fazer verificação das informações. A gente cria uma página bem bonita aqui na esquerda e expõe esses dados todos. Então eu podia muito bem ter desenvolvido uma página com HTML e CSS, pedir a leitura desses dados e depois fazer os processamentos todos. Tudo que eu ensinei nessa playlist é válido para uma página dessa forma. Quem está fazendo essa disciplina comigo teve recentemente que desenvolver um trabalho que era uma simulação aí de um sistema de voo, né, que controla um sistema de aeroportos, que controla uma série de voos para diferentes localidades. E aí, naturalmente, eles fizeram isso, desenvolveram usando HTML e CSS, fizeram páginas muito bonitas que também faziam uso do conceito de orientação a objeto. Então eles tinham todo o conceito de classes lá dentro, tá certo? Dito isso então, pessoal, essa demonstração é uma demonstração para a gente fazer uma coisa rápida, mas para uma aplicação de clientes não vai ficar. Até porque o nosso cliente pode saber abrir o console e a gente não quer deixar esse monte de observações aqui para que ele visualize. Inclusive isso aqui, ó, que é muito sério, são mensagens de erro. Galera, erro é o negócio seguinte, a gente não quer que aconteça erro. A gente cria o nosso site para que não aconteçam erros. Mas às vezes erros acontecem, beleza? Não é nossa escolha, às vezes acontece. É por isso que existe o famoso bug. Não adianta falar para o programador, você gasta muito tempo corrigindo bug, portanto, programe sem deixar erros. Claro, eu não pensei nisso antes, realmente foi brilhante. Ou seja, a ideia é, o erro acontece independente da gente querer, por situações não previstas. O que a gente não pode fazer é deixar esse erro vir aqui na cara do meu cliente. Eventualmente isso pode até ser mais sério. Se você está pegando essa mensagem de texto e jogando num campo de tela, ele vai ler isso aqui. E aí, por exemplo, você está desenvolvendo em português, ele recebe um erro com uma mensagem em inglês e às vezes ele não tem a mínima ideia de por que isso aqui está aparecendo dessa forma e aparece nome de arquivo JavaScript. Nossa, que confusão. O seu cliente não entende e ele não quer entender, ele não está preocupado com isso. Então o que a gente faz? A gente cria uma página boa o suficiente para tentar garantir que não há erros, porém a gente se previne para que, caso eles aconteçam, eles possam ser tratados de uma forma mais saudável. Então essa é a última informação, essa é a última coisa que eu estou colocando aqui para vocês, para a gente trabalhar dentro da orientação a objeto. Existem diversas formas de tratamento de erro, eu estou mostrando uma bem completinha e bem legal aí para vocês. Primeiro deixa eu explicar o porquê que esse erro está acontecendo, pessoal. Eu mostrei esse código para vocês, tá certo? Eu mostrei aqui os pede para falar, né, aquela função nossa aqui, contanto que você me passe um jogador, ele vai mandar esse jogador falar, mas eu fiz um teste, ó, eu criei uma bola no meu sistema tem peso, um construtor que recebe peso, get peso e set peso. Bola não é pessoa, óbvio, faz todo sentido, bola é um objeto, bola é utilizada no jogo de futebol, mas ela não é uma pessoa. Tudo bem? E agora então, no programa principal eu resolvi fazer essa atrocidade aqui, ó. Eu chamei o pede para falar, mas ao invés de passar uma pessoa, eu estou passando uma bola. Lembram lá que eu falei que esse método funciona independente de qual pessoa você passe? Isso aqui funciona? É verdade, funciona. Contanto que você passe uma pessoa, mas pode ser que o programador cometeu um erro. Ao invés de passar um jogador ou um juiz, ele passou uma bola. Eu até coloquei uma brincadeira aqui, né? O texto dela é, bola, fala. E aí então na hora que eu tentei executar isso, houve a mensagem de erro que vocês viram. Tentando fazer uma leitura rápida. Pessoa.falar não é uma função. Lá na função pede para falar, dentro da linha 46 do nosso principal herança, que se a gente abrir, nós estamos então nessa linha aqui, ó, 46, onde foi feita a chamada da função. Por que não tem? Porque bola não possui o método falar, então nossa bola.falar não existe
deu erro. Então essa função aqui que eu mostrei para vocês, a gente vai apagar e colocar essa outra função muito mais bonita, ó. Essa funçãozinha é bem parecida com a função anterior, tá? Ela é bem parecida com a função anterior, mas ela tem algumas pequenas diferenças. Primeira coisa que eu estou fazendo é o seguinte: eu mantive o cabeçalho, eu ainda tenho o nome pede para falar, e eu ainda recebo uma pessoa e eu ainda recebo um texto, tá certo? Só que agora, olha que comportamento diferente que eu posso colocar aqui. Eu consigo verificar tipos. Como é que eu faço para verificar tipos? Eu venho na classe pessoa.prototype, a gente tem vídeo sobre protótipo no canal, e depois eu pergunto se é um protótipo de, e eu passo essa pessoa que foi recebida como parâmetro. O que eu estou querendo fazer de verificação nessa linha? Eu estou perguntando, esse objeto que eu acabei de receber, ele faz parte do protótipo de pessoa? Vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Se eu passar um objeto de pessoa, vai retornar verdadeiro. Pessoa faz parte do protótipo de pessoa. Se eu passar um jogador, verdadeiro. Porque jogador é uma pessoa, então também funciona para esse cara. Se eu passar uma bola, falso. Bola não é pessoa e não herda de pessoa, portanto falso. Então o que a nossa verificação pode fazer aqui, ó? Se for pessoa, é isso que eu estou fazendo nessa pergunta. Se o objeto recebido é da classe pessoa ou herda da classe pessoa, então tudo bem, vamos fazer o nosso pessoa.falar passando o texto. Beleza, deu certo. Agora, caso contrário, e aqui vem a palavra-chave que eu queria mostrar para vocês. Throw. Eu não sei falar 100% português, mas vamos lá. Throw ou throw é o ato de jogar, de arremessar alguma coisa, tá bom? O que significa isso para nós? É a forma da gente dizer para o JavaScript. JavaScript, deu erro, eu não vou resolver esse erro aqui. Joga a peteca para trás, joga a bola para mais alguém. Então, vocês já viram que a gente não resolveu o problema. A gente só criou uma mensagem de erro, mas a gente precisa em algum lugar responder essa mensagem de erro, mostrar essa mensagem de erro para o nosso usuário final. Então dá uma olhada qual foi o throw que eu passei aqui para ele. Eu passei um novo objeto. Estão vendo a palavra new? A gente não usa new para criar novos objetos. E eu estou passando uma classe específica, type error, que é um erro de tipo. Tudo bem? Eu recomendo a vocês que de duas uma, tentem criar a classe de erro de vocês, é possível fazer isso, tá? A gente não vai entrar em grandes detalhes, mas vocês podem criar o seu tipo de erro, por exemplo, o pessoa erro, estou inventando, tá? E você pode fazer o uso do conceito de herança para dizer que pessoa erro extends type error, ou seja, você pode dizer que o seu tipo de erro, ele herda de uma mensagem de erro padrão do JavaScript. Eu nem quis entrar em tantos detalhes, acho que não tem por que a gente se aprofundar tanto, mas com isso aqui já tem uma boa explicação para nós. Estamos criando um type error, por quê? Porque é um erro de tipo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar na internet e procurar JavaScript error. A primeira página que vai aparecer é uma listagem com todos os tipos padrão de erro do JavaScript. Esse aqui é um dos que está sendo exibido lá. E como parâmetro eu estou mandando uma mensagem, que é a mensagem do erro, tá certo? Então a mensagem do erro é: apenas animais podem falar. O dado inserido não é um animal. Realmente, bola não é um animal. Então o que eu estou dizendo? Se for pessoa que você me passou, eu posso fazer o comportamento padrão. Não importa se é da classe pessoa ou de alguém que herda a pessoa, está resolvido. Agora, caso não seja, cria um novo erro do tipo erro de tipo e coloca essa mensagenzinha aqui. Então agora a gente jogou o erro para trás, mas quem é esse para trás? Quem chamou a função pede para falar. No nosso caso ele jogou para cá. Só que o problema é que aqui nós não estamos tratando o erro. Portanto a mensagem de erro vai ser ignorada, vai ser perdida, né? Então a gente não pode deixar isso. Vamos então colocar a palavra-chave nova para vocês. A palavra-chave nova é try, que significa do inglês tentar, e também a palavra catch, que é pegar. Então a gente vai tentar fazer isso aqui e a gente vai pegar os erros. Você podia muito bem chamar esse cara aqui de erro, tá? Isso aqui é uma variável sua. Mas aí é muito comum, é muito padrão. Desculpa, erro. Vou colocar aqui na frente também. É muito comum e muito padrão utilizar apenas a letra E
para falar que você está tratando o erro. Então vocês vão encontrar muito isso dentro de códigos que vocês encontrarem ou de empresas que vocês vão trabalhar. Então eu quis mostrar aqui das duas formas, tá certo? Então o que esse código aqui está falando para nós? Olha, a gente tenta, se der erro, a gente pega, a gente captura o erro e faz alguma coisa com ele. E eu botei aqui um console.log que vai me fazer o seguinte: e.name, ou seja, me traga o nome do erro, espaço, mais e.message, ou seja, além de me trazer o nome do erro, me traga a mensagem do erro, tudo isso no console. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu tentar chamar apenas um pede para falar, passando o nosso jogador, vou até tirar o Richardson disse aqui que eu já ajustei o exemplo, né? Vamos ver o que acontece no programa. Richardson disse oi. Deu certo, funcionou muito bem. Ele tentou fazer o pede para falar, entrou aqui dentro, identificou que o nosso jogador é do protótipo de pessoa, portanto, nosso jogador.falar, Richardson disse oi. Vamos tentar agora chamar o juiz. Juiz disse gol. O juiz afirmou aqui que houve um gol. Salvei, deu certo. Por quê? Porque juiz herda de pessoa, portanto, está fazendo parte do protótipo de pessoa, nosso juiz.falar, deu certo o funcionamento. Na hora que eu tentar chamar pede para falar, passando nossa bola, olha o que vai acontecer. Não deu mais aquela mensagem vermelha de erro feia. Ele fez o tratamento de erro nosso. Olha o que ele trouxe. O nome do erro, type error, espaço, que eu concatenei ali, e depois mensagem do erro. Apenas animais podem falar. O dado inserido não é um animal. Óbvio que aí você pode, ao invés de colocar isso no console, colocar isso numa mensagem de erro, você pode colocar isso num alert, você tem formas aí de poder mostrar para o cara que não utilize o console. Mas isso aqui é muito interessante para nós, porque nós podemos fazer tratamento de todos os tipos de erro. Então observem, o legal não é que a gente fique tratando os erros em todos os lugares do sistema. Vocês vão ficar doidos, eu estou afirmando isso, vocês vão ficar doidos se em todo lugar do sistema você precisar tratar cada um dos erros. Então a recomendação qual que é? No programa principal, aonde você vai fazer o uso de coisas que podem dar erro, você faz o seu tratamento de try-catch uma única vez aqui, tá bom? E depois, em todos os lugares que vocês vão fazer operações que podem dar erro, aí sim, vocês simplesmente usem o comando throw, beleza? Ou seja, deu erro, eu paro o que eu estou fazendo e jogo o erro para quem me chamou. E esse cara que me chamou joga o erro para trás, e alguém joga o erro para trás, e alguém joga o erro para trás, até a gente chegar no bloco try-catch, que efetivamente vai fazer o tratamento verdadeiro. Tá bom? Então a gente cria as mensagens de erro e vai só jogando, vai throw, joga lá para trás. Até que em algum lugar, é que nem aquela famosa negócio que você tem um problema, joga pro outro, tem um problema, joga pro outro, tem um problema, joga pro outro, alguém não tem para quem jogar, esse aí tem que resolver. A ideia é mais ou menos essa, ou seja, aqui no programa principal, no lugar em que tem o bloco try-catch, agora eu recebi um erro, não tenho para quem jogar, então aí eu uma única vez vou tratar o meu erro aqui e vou explicar como é que funciona. Então esse é um recurso muito valioso para nós, não deixarmos a aplicação, não deixarmos o nosso site admitir para o usuário que houve um erro. Ele encontra um erro, ele trata da melhor forma possível, ele tenta apresentar uma possível solução, se for possível ele próprio resolve o problema, e aí depois de resolvido o problema, ele volta à normalidade e deixa o usuário continuar fazendo ali o uso do site da melhor forma possível. Então isso é uma forma não só muito elegante, mas é uma excelente prática para que você não deixe erros passarem para o usuário, que dá uma sensação de desleixo, dá uma sensação de falta de cuidado, dá uma sensação de que você deixou problemas passarem por não terem sido tratados, então você não se antecipou a uma série de situações, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais extenso, ele é um contexto novo, porém aqui a gente já consegue ver uma aplicação prática dele funcionando, usando as duas palavras, né? O throws e também o try-catch, as três palavras, né? Os dois conceitos. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que não tenham ficado dúvidas, mas caso tenham ficado dúvidas, por favor, coloquem aqui nos comentários, entrem em contato comigo, eu vou tirar a dúvida de todo mundo, certo? Então é isso, pessoal, até mais, um grande abraço para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, até mais.